Então, a gente vai começar mais uma palestra. Todos que quiserem a partir de agora, cientes das políticas de privacidade, tá bem? Muito obrigado pela participação de todos, em especial do nosso palestrante, a doutora Aline. Obrigado. Obrigada, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez para a gente falar de coisas tão importantes, né? E agora trazendo mais para dentro da pediatria, que é o meu foco, é o que eu faço já há 20 anos, né? 2001 foi o ano que eu entrei na residência de pediatria, e desde lá eu trabalho com criança, então para mim está sendo muito especial poder falar sobre esse aspecto da saúde delas, né? Da saúde delas e da saúde das famílias, né? Porque uma coisa importante em pediatria é sempre nos darmos conta que nós não atendemos somente as crianças, né? Que nós atendemos as famílias. Então, aqui para começar, eu trago para vocês essa frase que é que nós não somos humanos tentando ser espirituais, mas que sim, nós somos seres espirituais tentando ser humanos. Tá? Nossa origem é bem mais espiritual do que a gente imagina. Para começar, eu trago para vocês um que eu chamo de choque de realidade, dizendo que nós devemos ser rebeldes, e claro que devemos ser especialistas em algum assunto, mas que nós não podemos ser ignorantes em outras áreas. Isso trazendo a luz atual, né, de que nós precisamos, então, controlar a nossa ansiedade sobre ficar explicando por que nós estudamos espiritualidade. A ideia de que precisamos ficar provando a existência da ciência na espiritualidade já não cabe mais. Isso já está há mais de 20 anos provado. E ao longo dessa aula eu vou trazer para vocês alguns dados a mais, mostrando por que para mim isso já é tão nítido, para mim e para tantas outras pessoas, pesquisadores, professores de renome internacional, isso já está mais do que consolidado de que estudar espiritualidade é uma coisa extremamente científica, tá? Um pouco dessa aula eu baseei nesse livro sensacional que eu recomendo muito para quem gosta de estudar espiritualidade e pediatria, que é o The Spiritual Child, da Lisa Miller. É uma psicóloga que ela fez a graduação dela em Yale, também depois fez a pós-graduação na Universidade da Pensilvânia, e agora ela trabalha com psicologia positiva e é uma expert em estudo de espiritualidade na infância. E ela nos traz o seguinte, que nós somos biologicamente conectados à espiritualidade. Ela estuda muito ressonância magnética funcional, depois nós vamos ver um pouquinho mais adiante, e ela mostra, então, que a espiritualidade é um imperativo biológico e psicológico desde o nosso nascimento. E que é fato que a negligência do desenvolvimento espiritual deve ser combatida. Nós não podemos impedir as crianças de que elas explorem a sua curiosidade natural pela espiritualidade. Então, já fica a dica para quem trabalha com criança, para quem é pai, para quem é mãe, avô, tio, tia, que deixem essa criança explorar, independente da sua crença religiosa ou da sua crença se a faceta espiritual do ser humano realmente existe, deixa essa criança explorar esse tipo de assunto, porque isso faz parte de um desenvolvimento saudável. Ela também nos diz que todos os bebês têm uma consciência natural do desenvolvimento e uma motivação para acalmar o sofrimento dos outros. E isso fornece uma base para os processos de pensamento espiritual. Vocês imaginam que lindo isso, né? Que o bebê tem uma motivação para acalmar o sofrimento dos outros. E me diz aqui quem que não gosta de olhar para um nenê que, por mais triste que você esteja, chateado, cansado, estressado, todos os ados aí que nós temos, quando você olha para um nenê, tudo passa, né? É impressionante, assim, como é bom olhar para os nenês, né? E que as nossas crianças, então, podem ser o nosso ímpeto para as nossas descobertas espirituais.
Para fazer essa aula, eu também dei uma pesquisadinha ali no PubMed, que é nosso querido amigo do peito, né? Eu pesquisei espiritualidade na infância, coloquei um filtro de 0 a 12 anos para faixa etária e nos últimos 5 anos. Apareceu aproximadamente 300 artigos, até que eu achei pouco, né? Acho que foi mais por causa do filtro do número de anos para trás, né? Que eu pesquisei, que não foram muitos. Mas me chamou a atenção que a imensa maioria é em medicina paliativa. Tem muito estudo em meningomielocele, porque essas crianças, elas crescem com muita limitação funcional, mas com uma cognição absolutamente normal, né? E questões funcionais relacionadas à evacuação, né, à diurese, à urina, enfim, eles não conseguem muitas vezes caminhar, então é um grau de sofrimento muito grande, então existe realmente muito estudo para esse tipo de paciente. Pacientes com fenilcetonúria, com autismo, e chama atenção, assim, que essas pesquisas nessas doenças, elas são aos moldes exatamente da nossa metodologia científica, né? São comparações, são muito poucos estudos de intervenção, são revisões de prontuário, aplicação de alguns questionários, e muitos deles, a maioria mostra que sim, que a espiritualidade é uma parte importante, mas a sensação assim que passa é que ainda não se virou uma chave, que ainda não se subiu mais um degrau de nível de pesquisa que nós estamos precisando atingir, sob o meu ponto de vista, porque eu acredito que a metodologia científica atual, ela é sensacional, ela é muito robusta, desenvolvemos até agora, falando mais da medicina, que é a minha área, mas eu vejo que para o estudo dessa faceta espiritual do ser humano, a gente precisa contar, assim, eu acredito que com os epidemiologistas estatísticos, para nos ajudarem a desenvolver modelos de pesquisa em relação a esse assunto. E um jornal que eu recomendo muito para quem gosta do assunto é o Journal of Religion and Health, e me chamou a atenção que existem países de todo o mundo publicando nesse jornal, como Irã, Índia. Eu achei um artigo lindo das Ilhas Fiji, de um grupo das Ilhas Fiji, e isso me fez refletir um pouco, e como eu estava dizendo antes para vocês, antes do início da aula, como pesquisar sobre isso abre tantos horizontes para nós, porque eu me dou conta, lendo sobre isso, que o mundo é muito, muito amplo e nós temos cérebros e mentes fantásticos em qualquer lugar do mundo, né? E na medicina tradicional nós temos muito aquela caixinha fechada que vem dos Estados Unidos e da Europa, aquela metodologia tradicional, e que às vezes não amplia a nossa consciência da maneira como deveria, né? A gente tem rigor, nós temos muito rigor metodológico, muito rigor científico e pouca ampliação de consciência. E eu acho que o pulo do gato vai ser a gente conseguir linkar essas duas coisas. Falando um pouquinho sobre filhos, então, meus amigos, filhos. Eu adoro essa frase do Sri Prem Baba. Ele diz que, ao colocar um filho no mundo, você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma, ou pelo menos de não sabotá-la. Então, se não é para ajudar, pelo menos não atrapalha, né? E aqui trazendo uma fala do Jung, que para obtermos certeza e claridade, ou seja, quem não gostaria de pensar com certeza e com claridade, nós precisamos ampliar a consciência, né, pessoal? Ter uma consciência mais ampla e mais elevada para poder ter essa claridade e essa certeza que todos buscamos. E o Jung continua nos trazendo que no estágio infantil da consciência ainda não existem problemas. Nada depende do sujeito, porque a criança depende inteiramente dos pais. É como se ela não tivesse nascido internamente e se achasse mergulhada na atmosfera dos pais. E aí eu trago de novo esse lembrete. Os pais são fundamentais nessa base para a criança vir a desenvolver essa saúde psico-sócio-espiritual que a gente quer tanto e que a gente almeja tanto para a nossa humanidade.
porque sabemos, então, que os pais e os cuidadores precisam de uma preparação emocional e espiritual antes de engravidar. Isso eu vejo muito no consultório, essa falta, assim, do tipo, é um susto, veio sem querer. E claro que algumas pessoas que é dessa maneira, elas abraçam aquela situação e esse propósito surge e vai embora. Assim como eu vejo também pessoas que programam ter filhos, mas com um propósito que não é o propósito de promover o desenvolvimento espiritual dessa alma, como diz o Sri Prembaba, é simplesmente satisfazer um capricho seu de ter um filho ou de ter dois, porque é bom ter irmão, mas a pessoa nem para para pensar por que é bom ter irmão, será que é bom mesmo ter irmão, será que essa família está pronta para conseguir criar 2, 3 filhos? Eu não estou falando nem de questões financeiras, eu estou falando de questões emocionais, de bagagem, para conseguir educar de forma bem diferenciada essas crianças. E sabemos, né, que pais e cuidadores diretos ansiosos ou deprimidos, independente da sua condição de parentesco com o bebê, são fator de risco para o desenvolvimento de doença mental na infância, na adolescência e na vida adulta. Aqui eu entro um pouquinho numa parte um pouco mais densa, tá, pessoal, que é a parte mais de fisiopatologia dessa questão do desenvolvimento, tá, que são alguns conceitos teóricos que nós precisamos ter e precisamos desenvolver para entender as linhas de raciocínio, tá. Então, uma mensagem que não pode ser esquecida é que o desenvolvimento espiritual, ele é paralelo ao desenvolvimento neurológico, tá. Até os 2 anos, a criança vai, então, desenvolver aquela confiança tão importante nos cuidadores, e isso se faz de forma não verbal. Não precisa falar para poder desenvolver essa habilidade emocional, tá? E dos 2 aos 6 anos, eles começam a usar a linguagem para expressar os seus pensamentos, né? O pensamento sobre o mundo ao seu redor, mas ainda é de uma perspectiva muito concreta. Eles não conseguem abstrair ainda até aos 6 anos. Aqui lembrando de novo, né? Então, o desenvolvimento espiritual é paralelo ao desenvolvimento neurológico. Para as crianças em idade escolar, então, que são aqueles maiores de 6, 7 anos, eles vão construir, então, uma perspectiva do self. Eles vão começar a se entender, opa, eu existo, eu sou um serzinho separado do meu pai e da minha mãe, eu faço parte do mundo, né? E eles vão se identificar com os rituais e histórias pertencentes à sua comunidade. E aqui a gente começa a ver a criança indo para o mundo, na verdade, né? Ele sai daquela redoma da sua família, muitas vezes questões culturais que não existem dentro da sua casa, mas existem na escola, começam a se manifestar, né? E a criança começa a se integrar num mundo um pouco maior, de uma forma menos concreta, começando a abstrair um pouco. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu trago para vocês aqui uma colocação do Pedro Calabres, que é um livro que ele escreveu com o Clóvis de Barros Filho, que é Em Busca de Nós Mesmos, se eu não me engano. E ele traz uma parte muito interessante sobre a infância e sobre os bebês mesmo, propriamente dito bebezinhos, que o fato do nosso cérebro ser incompleto ao nascer e sem muitas coisas geneticamente programadas e determinadas não é um demérito, é uma vantagem adaptativa. E aqui eu faço uma pausa falando dessa questão tão em voga atualmente, que não existe mais aquela prisão genética que até alguns anos atrás em medicina era assim, você tinha o gene de tal coisa, você tinha tal coisa, você não tinha, você não tinha. Isso a gente sabe que com a epigenética, com os fatores ambientais, com tudo que está envolvido no ser humano, a simples determinação genética, ela não é uma sentença para nós, isso não existe mais, você tem esse determinante genético, isso é assim e pronto, acabou. Isso não está mais em voga, tá, pessoal? Então, isso o Pedro já traz também, que nós não temos muitas coisas geneticamente determinadas, nós temos um mundo
enorme de coisas para desenvolver sem estar presos aí nessa determinação genética. E ele diz que essa imaturidade do cérebro humano, ele é uma vantagem adaptativa, né? Por exemplo, o cavalinho nasceu para pastar e para trabalhar na lavoura, se ele for um cavalo domesticado, e para procriar, e é isso que ele faz. O ser humano nasce bem mais imaturo do que o potrinho, né? Acho que eu lembrei de cavalo por causa da semana farroupilha agora. Parênteses. E então, essa imaturidade, essa capacidade de aumento das nossas conexões sinápticas e da nossa neuroplasticidade, ele é um presente fabuloso pelo qual devemos ser muito gratos, o Pedro Calabres nos diz, porque o nosso cérebro ele pode ser moldado pelas experiências que nós fomos submetidos. Então, dependendo, né, do ambiente, das nossas vivências, nós podemos nos transformar em borboletas, né, pessoal? Nós somos totalmente mutantes ao longo das nossas vidas, mas principalmente na infância, porque a neuroplasticidade é muito maior nessa fase da vida, né? E por isso eu, Aline, considero que o desenvolvimento da espiritualidade na infância deve acontecer já desde o período pré-concepcional, trabalhando a espiritualidade dos pais e dos cuidadores. Entrando nessa seara um pouquinho mais densa, um pouquinho mais difícil, depois eu prometo que eu saio daqui, tá? Mas quem foi meu aluno na graduação sabe o quanto essa parte fisiológica, citológica, histológica, fisiopatológica é importante para que nós entendamos, né, o ser humano como um todo. Então, para trazer aqui para vocês, consumo de glicose no cérebro aumenta muito até os 4 anos, e isso corresponde, então, a essa proliferação de sinapses. A taxa metabólica do córtex superior, que é aquela parte mais responsável pela abstração, pelo desenvolvimento do self, ela é menor, porque eles ainda não estão desenvolvendo isso, né? O pensamento deles, então, é menos abstrato, e a questão de lógica ainda não se desenvolveu. E aqui, só para a gente lembrar novamente da ressonância magnética, que é uma ferramenta sensacional que surgiu na medicina moderna agora, e cada vez mais a ressonância vem evoluindo com as ressonâncias de 2 Tesla, 3 Tesla, eu tenho a impressão que já chegou até 4, mas eu não tenho bem certeza, não domino tanto isso. Mas a ressonância magnética funcional, que é essa que consegue medir, conforme a experiência que o paciente está passando, quais áreas do cérebro estão ativadas. E para a criança, uma questão muito importante é essa ressonância de anisotropia fracionada, que é para identificar onde que está havendo mielinização, né? Onde que está essa questão aí da mielinização. E puxando um pouquinho a brasa para o meu assado de pediatra, né? Olhem que coisa mais linda essa sala de ressonância magnética infantil, né? E isso eu sempre preconizei e continuo preconizando que um ambiente amistoso para atender as crianças é fundamental, né? Até agora vocês conseguem perceber o quanto elas são dependentes de nós adultos, o quanto o nosso mundo é o que faz com que elas se sintam melhor ou pior do ponto de vista emocional, social e espiritual. E eu acho que esse cuidado no atendimento aí para nós que somos da área da saúde, ele é fundamental, e uma sala dessas aí é sonho de consumo para colocar uma criança numa ressonância, né? Entre os 3 e 8 anos, o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio ainda são maiores que no adulto, tá? Nas áreas formadoras de sinapse, mas depois disso começa a haver uma redução da redundância dessas fibras nervosas, tá? Isso é a tal da poda sináptica, da poda neuronal, e eu aumento a complexidade das minhas conexões, mas não necessariamente o número, tá? E um local que essa redução dessa redundância de fibras começa a ser mais nítido é aqui no esplênio do corpo caloso, tá? Então, aqui em verde, esse aqui é o corpo caloso, que é o nosso
nosso conector entre os dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, e aqui o esplênio do corpo caloso é o que liga os lobos occipitais, tá, pessoal? Então, aqui é um dos lugares que a gente começa a perceber inicialmente essa redução aí da redundância das fibras nervosas. O nosso lobo parietal, aqui essa imagem só para vocês relembrarem a anatomia do cérebro, né? Lobo frontal, parietal, occipital, sistema límbico, aqui o corpo caloso que nós vimos antes, o cerebelo, hipófise, tronco cerebral, né? Aqui no lobo parietal começa a haver uma perda de massa cinzenta já na infância, tá? E o lobo parietal, ele é responsável pelas áreas de orientação e de associação do nosso ser, né? E aqui no parietal, que existe bem essa manifestação da noção do próprio corpo em relação ao resto do mundo, que nós vimos que as crianças começam a desenvolver. Isso é o desenvolvimento do self, ele está aqui nos nossos lobos parietais, tá? E nas vivências espirituais, os estudos de ressonância funcional mostram que parece haver uma redução da atividade parietal. Porque o que os pesquisadores trazem como embasamento teórico para isso? É que nas vivências espirituais, a gente teria muito mais uma noção de pertencimento, de todo e de conexão do que de próprio self. É tão bonito isso, né? Eu acho lindo quando a gente consegue trazer para uma explicação funcional, digamos, essas nossas experiências espirituais. O tálamo, então, diferente do parietal, que vai tendo um ajuste para baixo, o tálamo vai tendo um ajuste para cima, porque ele está muito relacionado com o processamento de memória emocional. Ele é responsável pela retransmissão sensorial e coordenação motora, e o tálamo está muito relacionado com o desenvolvimento da espiritualidade. E aqui uma pergunta, então, né? Por que tanto papo sobre neurônio se o assunto é espiritualidade? Essa ideia aqui é minha, e eu trago que isso é importante para que nós consigamos entender essa ideia de conexão e totalidade. O nosso cérebro, ele é parte do nosso corpo, assim como os nossos joelhos, só que o cérebro reproduz a nossa mente. Nós possuímos neurônios espalhados por todos os nossos órgãos e tecidos, todos conectados com o que nós pensamos, sentimos, comemos e respiramos. E essa estrutura perfeita que é o nosso cérebro, que é o que faz com que a gente consiga manifestar a nossa mente, ela é capaz dos maiores feitos identificáveis nesse planeta e até fora dele, né? Se a gente for pensar, a gente já foi para a Lua, a gente tem sonda em Marte, agora nós estamos indo fazer turismo na órbita terrestre. Então, assim, nós somos sensacionais, né? A humanidade é sensacional. E descendo um pouco de novo agora, saindo dessa parte mais densa, mais fisiopatológica, voltando para essa questão mais religiosa e espiritual, digamos, eu trago essa frase que eu acho sensacional em relação à espiritualidade das sociedades ocidentais, que ela é centrada em interpretações concretas de histórias religiosas. Se precisa muito de ênfase em rituais para gerar sentido. E isso é fundamental quando nós estamos atendendo crianças ou adultos, não importa, e que nós precisamos abordar essa questão espiritual. Depois, mais adiante, nós vamos ver, assim, repetir isso que nós já falamos na outra aula que eu dei para vocês, e eu tenho certeza que vocês vêm falando isso ao longo desses momentos de estudo que vocês têm feito, de que abordar a espiritualidade dentro do atendimento médico e de saúde, no geral, é muito importante. Então, é preciso identificar quais são esses rituais que o meu paciente precisa para que ele consiga ter esse conforto,
essa saúde espiritual que nós buscamos também para que ajude no funcionamento adequado do corpo desse meu paciente. Tá? Então, tentar saber qual é a religião dessa pessoa, se ela quer conversar com alguém, se ela quer que chame um padre, um pastor, se ela quer um terço, ou o que ela quer, né? O que pode ajudar essa pessoa a se sentir melhor. E aqui falando dos moldes da espiritualidade infantil. O que vai moldar a espiritualidade infantil? Aquilo que a família pratica, né, que nós vimos que até os 6, 7 anos de idade é o que a minha família faz, é o que eu sou, né, o que a criança presencia na sua comunidade, quando ela começa a ter mais essa noção de comunidade, de pertencimento, experiências individuais, claro, e o estágio do desenvolvimento psicossocial, que nós já vimos ali, também relacionado com o desenvolvimento neurológico. Estereótipos. Por que eu trago nesse slide aqui uma foto de uma criança, ou melhor, de um nenê recém-nascido sendo batizado? E por que eu trago essa frase aqui sobre estereótipos, que foi dita pela Regina Navarro Lins, que é uma sexóloga, eu tive aula com ela na pós-graduação de Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento na PUC, e ela disse uma coisa que eu achei sensacional. Ela estava falando de identidade de gênero e sexualidade humana, né? Que as divisões de gênero e o que era esperado nos dominaram por 5.000 anos. Nós sempre temos um lugar na sociedade que é esperado que a gente desempenhe um determinado papel, na verdade, né? E ela diz que sim, que esses estereótipos ainda nos dominam. Mas por que eu trouxe a foto do batizado antes disso? Porque em relação à identidade de gênero, independente do seu sexo genético, XY ou XX, o que você se identifica como gênero, tem sido super discutido, e é ótimo, e isso é real, e é sensacional que esteja sendo trazido para a normalidade, que esteja sendo retirado esse estereótipo. Mas aí eu me pergunto, se nós estamos abrindo para que a própria identidade de gênero a criança deixe para desenvolver depois, parênteses, tá, pessoal? É sem gerar polêmica. Mas eu me pergunto, nós batizamos as crianças, né? A gente escolhe uma determinada religião para essa criança seguir, independente de saber se isso vai estar adequado para ela, né? Então, às vezes, são rótulos também, né? Só largando aqui uma centelha para pensar, né? Porque eu acho que muitas coisas que trouxeram luz para a humanidade foram coisas que nos fizeram pensar, né? Foram pessoas que pensaram. E indo ainda nessa linha, trazendo Freud, né? Quais são as causas dos nossos sofrimentos? A natureza, a nossa natureza, o nosso corpo e a inadequação do que regula a nossa sociedade. E quem que é capaz de reduzir o sofrimento dessa humanidade? Os que têm coragem para mudar e os que estão à frente de seu tempo. E aqui eu trago para vocês, então, como eu estava comentando com os meninos antes ali, com o Otávio e com o Luana, no início da aula, da importância da espiritualidade e saúde mental em jovens LGBT. Saiu esse estudo aqui em 2020, né, no Journal of Religion and Health, e é mais um assunto para nós desenvolvermos, né, pessoal, porque isso é parte integrante também do ser humano, essa questão da sexualidade, da identidade de gênero, cada vez mais a gente vai precisar discutir isso, e cada vez mais cedo, já desde lá da infância, nós vamos precisar buscar essa tranquilidade, essa normalidade, essa retirada de estereótipos. Bom, até aqui, então, nós falamos dessa questão de desenvolvimento psicológico, desenvolvimento fisiológico, anatômico, qual o papel dos pais, qual o papel dos cuidadores em geral, da comunidade, como que a religião se encaixa dentro disso, o que são os estereótipos, né? Como que a gente lida com essas coisas todas.
Ou melhor, eu acho que eu não respondi muita coisa para vocês, né? Porque dizem que os professores são aqueles que lançam mais dúvidas do que esclarecimento, né? E que o bom aluno é aquele que vai trazer a resposta. Então, a minha ideia está aqui com vocês, enchendo a cabeça de vocês de dúvida, para que vocês, que são essa geração aí do futuro, a geração do presente, na verdade, né? E a geração que vai buscar o futuro, nos traga mais respostas, tá? Então, finalizando essa parte anterior ali, começando agora uma parte que é um pouco difícil, por vezes até triste, eu quero falar com você sobre um pouquinho sobre a criança com doença crônica ou doença terminal. Trazendo mais uma fala do Pedro Calabres, a morte é certa. O trajeto que nós percorremos até ela, não necessariamente. Mas acreditem, esse percurso é tanto mais próspero quanto mais nos apoderamos do nosso propósito e consciência. Pensem aqui na vida da boca de leão, acho que é boca de leão o nome dessa plantinha. Mas enfim, é aquela plantinha que voa muito fácil, né? Com qualquer ventinho ela voa. Então, digamos que o fim da vida dela é rápido, ela é uma planta extremamente efêmera, mas o fim dela, nesse caule, ele transmite as sementes, como muita coisa na natureza, né? O fim de uma é o início da outra, e esse é o ciclo que é tão belo, né? Esses próximos slides sobre a terminalidade, sobre crianças com doenças crônicas, eu busquei a minha informação nesse artigo aqui, que é a relação entre espiritualidade e o cérebro em desenvolvimento, falando sobre oncologia pediátrica. Ele é um artigo sobre crianças com doenças oncológicas, mas todo o escopo inicial dele é sobre exatamente isso que nós falamos até agora, essa questão do desenvolvimento cerebral, como que o desenvolvimento espiritual se processa junto, e lembrando que essas crianças com doenças crônicas e ou doenças terminais, elas vão ter um atraso do desenvolvimento em geral, peso, estatura, cognitivo, e o mesmo vale para o desenvolvimento espiritual. Então, ela tem 6 anos, tem um diagnóstico de um linfoma que já recidivou e que, em princípio, entrou em cuidados paliativos. Você não espera que os 6 anos cronológicos dela vão estar correspondendo com o desenvolvimento espiritual. Você conta ali uns 2 a 3 anos de atraso e de perdas de aquisição, porque esse tipo de situação realmente, às vezes, vincula a esse tipo de complicação, tá? Aqui, outro artigo sensacional que também eu vou compartilhar com vocês depois, é um artigo do Chile. Eu fiquei encantada com esse artigo, também é bem recente, agora de 2020, falando assim do quanto é importante abrirmos a nossa mente, os nossos olhos para o que é produzido no resto do mundo, não só nos Estados Unidos e na Europa. E esse artigo nos questiona, né, nos traz a dor da morte de uma criança. Em inglês ali é Evil Infinity, né? Evil Infinity. É quase trazendo assim para uma questão de um mal enorme que a gente não consegue lidar com ele, né? E a equipe de saúde, então, ela deve enfrentar a doença e a morte, por mais provisórias que sejam as suas vitórias. Nós, como médicos e equipes que atendem crianças gravemente doentes, nos deparamos muitas vezes com a morte ou com um grau de sofrimento muito grande, né? E cada progresso que nós temos, nós consideramos vitórias, né? E elas são mesmo vitórias, só que, sim, a gente precisa ter em mente que elas são provisórias, né? E que a dor tem sentidos morais, mesmo que sejam completamente insuficientes. E eu acho que na morte de crianças e na doença crônica infantil, ela se faz
a dor se faz muito presente, né? E realmente, às vezes, a sensação que nós temos como médicos já é de que é bem pesado carregar esse fardo. Vocês imaginem as famílias, né? E será que nós sabemos lidar com a morte das crianças, apesar do luto ser parte integrante e universal da experiência do amor? Que coisa linda, né? O luto é parte integrante e universal da experiência do amor. Aqui essa família, né? E a criança, ela tá indo embora. Mas o amor desses pais não, né? O amor deles não vai embora, e esse luto é uma experiência desse amor enorme, né? Outra abordagem da literatura, então, que eles realmente abordam o luto após a morte de uma criança, e eles colocam na introdução do artigo que é um evento de cortar o coração. Às vezes as palavras em inglês, eu não sei se para vocês, mas para mim, às vezes as expressões em inglês, elas tocam um pouco mais. Eu ouvi esse heart-wrenching, meu Deus, parece uma coisa que realmente está espremendo o coração, né? E isso causa um impacto muito profundo na família e na equipe assistencial. E aqui eu trago para vocês uma pergunta, que é se você já pensou como lidar com uma criança que perdeu um irmão. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. O tempo voa, time flies. Eu vou contar rapidinho, e eu não tenho resposta para o que eu vou contar para vocês, tá? Uma experiência que eu tive há poucos dias de uma paciente. Eu estou trocando tudo aqui, tá, pessoal, para preservar as questões de sigilo do paciente. Mas eu tive uma experiência com uma família que o irmão mais velho acompanha comigo já há muito tempo, teve umas questões de saúde bem significativas, precisou de várias cirurgias, foi bem difícil, assim, os primeiros 2 anos de vida dele. E depois ele ficou ótimo, tá super bem. E a família teve um outro bebê. E esse bebê, com 1 ano e pouco, sofreu um acidente doméstico muito grave e faleceu. E eu fiquei sabendo disso na consulta do irmão, que é meu paciente, e a família chegou e me contou isso. E para eu trago esse exemplo para vocês verem o quanto nós precisamos estar preparados para saber o que dizer. Eu confesso para vocês que eu, com toda a bagagem que eu tenho de espiritualidade, de estudo, de psicologia, de desenvolvimento, eu tive dificuldade. E só que daí isso aqui acabou me acalmando um pouco, a literatura me acalmou em relação a essa minha dificuldade, porque o que a literatura nos diz é que o que resolve isso é uma conversa sincera e amorosa. E essa sentença é sensacional, né? Que mesmo que não seja fácil encontrar as palavras certas, a sensação de que você não está sozinho no sofrimento é uma das melhores ferramentas terapêuticas. Então, quando nos deparamos com uma criança que perdeu um irmãozinho ou uma irmãzinha, ou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, é muito importante, relacionando, claro, as palavras, tentando encontrar palavras adequadas para a fase de desenvolvimento dessa criança, mas conseguir mostrar que vocês estão junto nessa, né? Tanto a família quanto a equipe assistencial. E que podem aparecer, então, sentimentos de raiva de ter sido abandonado por Deus, e sentimentos de culpa são bastante comuns e normais. Outro aspecto importante dessas famílias que perdem um filho e o outro irmãozinho fica, é que os pais podem apresentar algum tipo de ressentimento. É uma coisa muito louca, mas é um ressentimento para com o filho que ficou vivo. E que, se isso não for trabalhado, não for expresso, a criança sente isso, e que isso pode trazer para ela experiências muito complexas de luto e crises de identidade. E aqui, além do desenvolvimento todo que nós falamos até agora,
o fisiológico, anatômico, o cognitivo, existem também estágios de fé, segundo Fowler, já é um autor que já desde 1981 ele desenvolveu, conforme esses estágios de Piaget, ele desenvolveu os estágios de fé em criança. Então, o estágio 1 da fé intuitiva ou projetiva é o que acontece nos pré-escolares, de 3 a 7 anos, que eles têm uma imaginação muito fértil e que tudo é possível, né? O estágio 2, que é o estágio da fé mística ou literal, que é os escolares e o início da adolescência, eles começam, então, a ter uma confiança e o sentimento mais importante para com Deus. Aqui, então, começa a ter uma tensão entre a fé mística e a fé literal, tá? Principalmente quando a criança adoece e se dá conta de que Deus não pode salvá-la, entre aspas, tá? A criança pode sim desenvolver um sentimento de abandono muito grande perante Deus, principalmente, e isso eu acho que é um cuidado que as religiões precisam ter muito, com essa visão de que Deus é paternalista, né? De que Deus é realmente assim essa figura que tem um poder. Eu imagino que as crianças enxerguem Deus como alguém que realmente tem uma varinha mágica e que ele pode fazer mágica. Talvez até possa, né? Mas a mágica talvez não esteja em trazer o seu irmãozinho de volta à vida ou a curar a sua doença, e sim entender melhor, em passar melhor por esses momentos que são fato na nossa vida, né? Então, a mágica de Deus é um pouco difícil para a criança entender, e cabe a nós adultos conseguirmos desenvolver a melhor maneira deles poderem lidar com essas situações. No estágio 3, que daí já é aquela fé mais sintética e convencional, que vai da adolescência até a vida adulta, mostra um aumento desse sentimento de ambiguidade, e as pessoas passam a compreender que há diferentes formas de pensar a fé. Para alguns, viver em uma comunidade religiosa pode ser mais importante do que a crença em si, né? E a mensagem que eu quero deixar para levar para casa é que a criança deve ser estimulada a achar maneiras de expressar os seus sentimentos de acordo com suas fases de desenvolvimento. Não entreguem uma caixinha pronta para a criança, não coloquem ela num cercadinho, né? A criança, lembrem, ela tem aquele cérebro fantástico que está ali, ó, a mil, desenvolvendo milhares de conexões, desenvolvendo conexões tão ou mais complexas, tão ou mais benéficas para o seu desenvolvimento, quanto nós adultos proporcionarmos. E aqui, só para trazer um pouco mais para o lado da filosofia, então, numa escala cósmica, a nossa vida é mesmo insignificante, né? A gente é um grãozinho de areia ali no universo, né? Mas nesse breve período que nós aparecemos aqui nesse mundo, é o momento em que todas as questões significativas surgem. Depois que eu for embora, que vocês forem embora, who knows, né, pessoal? Para quem acredita em reencarnação, sim, tudo vai acontecer de novo, mas essa existência, por mais grãozinho de areia, por mais insignificante que seja perante a Via Láctea, por exemplo, é o que nós temos para hoje, como diz o ditado, né? E cabe a nós fazer o melhor pelo que nós temos hoje. Ah, esse autor aqui, o Paul Ricoeur, eu conheci ele lendo esse artigo dessa revista chilena. Então, volto a deixar de novo essa dica. Assim, eu estou com essa pulga, né, me buzinando aqui, dizendo que é para eu falar para vocês ampliarem essa consciência para a leitura de outros autores e entrar um pouquinho nessa área da filosofia e da psicanálise. Aqui, então, reforçando o que eu já falei, né, que Deus não é paternalista nem superprotetor. O ser humano escolhe por si mesmo as suas alternativas. O mal natural e quem pratica o mal nos lembra que esse mundo não é perfeito. E esse mundo não é necessariamente justo com o premiado e nem justo com o castigado.
Isso é da Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura, uma poetisa chilena também, que morou nos Estados Unidos. Eu agora não me lembro exatamente em qual universidade dos Estados Unidos que ela trabalhou, mas os livros dela são sensacionais. Também descobri essa autora lendo esse artigo ali do Chile. E aqui eu trago um pensamento meu, né? Que nós imaginemos uma semente. Quando ela é colocada num solo fértil, em um ambiente adequado, ela germina, ela cresce. E ela é capaz de gerar sombra, flores e frutas. E o que será que a gente tem feito com as nossas sementinhas, né? Será que nós temos proporcionado solo fértil para o desenvolvimento e para a prosperidade das crianças? Acho que sim, né? Acho que muitos pais, mães, famílias, escolas, médicos, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, nós somos verdadeiros trabalhadores da lavoura do solo dessas crianças, né, pessoal? Mas eu acho que podemos fazer mais. A impressão que eu tenho é que nós podemos fazer mais. E aqui eu trago essa ideia das práticas integrativas de saúde, né? E além de só trazer a ideia das práticas integrativas de saúde, de trazer que nós médicos precisamos estudar mais sobre isso. Precisa ter capítulo de livro para a gente ler sobre isso, sobre como que funciona a espiritualidade do meu paciente, como que funciona o corpo energético do meu paciente. Tá aí a acupuntura para nos provar quantas coisas são reais relacionadas a isso. As terapias como o Reiki, o médico precisa aprender também sobre isso, não precisa ser um mestre em Reiki, mas nós precisamos aprender a fisiopatologia dessas coisas. Nós temos esse mundo de ferramentas para nós podermos estudar como essas ressonâncias funcionais e com a anisotropia fracionada, a gente pode estudar, a gente pode aprender sobre energia, e eu confesso para vocês que eu me sinto uma completa ignorante em relação a isso. E o que esse autor diz sobre as práticas integrativas é que elas proporcionam avenidas não verbais e não cognitivas para alcançarmos paz e calma. Porque a gente quer, claro, né, que as crianças cresçam em estatura, tenham um bom peso, não tenham anemia, não tenham dislipidemia, não tenham hipertensão. A gente quer, óbvio que a gente quer isso. Mas o que eu me questiono muito é o quanto nós temos trabalhado para trazer paz e calma para as crianças. Componentes específicos das necessidades espirituais infantis. Por que que eles precisam, por que que eles têm necessidade de ter esse envolvimento com a espiritualidade? Porque eles precisam ter esperança, eles precisam ter espaço para expressar os seus sentimentos e reforçar as relações familiares com amigos e com uma força superior, quando isso fizer sentido para eles e para essa família. Aqui, só para reforçar em relação ao que a gente já vem dizendo ao longo de todas essas conversas, esses estudos, então, é que as boas práticas clínicas incluem uma avaliação básica da história espiritual. Para adultos, já existem ferramentas validadas, e a American Medical College, a Organização Mundial da Saúde, a Joint Commission, elas recomendam que a espiritualidade seja incorporada na prática clínica e na educação de profissionais de saúde desde 1998, tá? Já faz bastante tempo, então, assim, já está na hora, né? E nós médicos, então, somos muito treinados para diagnosticar e tratar doenças, mas raramente somos treinados para lidar com os aspectos espirituais dos nossos pacientes e a sua influência nos tratamentos que nós propomos. Esse aqui é uma ferramenta, me desculpem que eu deixei em inglês, mas é que eu também não queria me aprofundar muito, mas só para vocês verem que existem ferramentas para direcionar a entrevista espiritual. Então, aqui, numa anamnese normal, a gente avaliaria fé, crença e sentido, né, do que a espiritualidade, a religião traz para esse meu paciente, a importância que isso tem, a influência que isso tem na vida dessa pessoa, como que a comunidade está
tá fazendo parte disso, se ele faz parte de uma comunidade religiosa, se ele tem alguém que dê um suporte para ele, que se importe com essas questões todas, e como que o paciente gostaria que isso fosse envolvido no seu tratamento clínico, né? Quanto que ele queria determinar um plano de tratamento espiritual para que ele tenha um desfecho mais tranquilo, digamos. E perguntar para o seu paciente diretamente sobre espiritualidade pode abrir portas para a expressão de esperanças, medos e objetivos de tratamento e entender se existe um papel de milagre ou de poder divino na cura desse paciente, se o paciente acredita nisso e como que a equipe médica pode abordar esse tipo de expressão. Aonde que já se vê muita pesquisa, né, mostrando o benefício dos exercícios aeróbicos, do leite materno, e que otimizar a espiritualidade pode, então, fortalecer as crianças para enfrentar momentos difíceis. O papel dos exercícios físicos e do leite materno, eles vêm muito ao encontro dessa questão do desenvolvimento cerebral, né, pessoal, da questão da mielinização, da questão da saúde física, que nós sabemos o quanto ela é importante para nós termos uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual, e o contrário é verdadeiro, como eu falei ali para vocês, são milhões de neurônios no nosso corpo, todos conectados com o que pensamos, com o que comemos, com o que falamos. E com o que respiramos. Falamos foi ato falho aqui, mas enfim, está conectado sim com o que nós falamos e até com o que nós pensamos. Então, a nossa saúde é integral, né? E nós precisamos entender que o fortalecimento da espiritualidade faz com que nossos pacientes fiquem, sim, mais fortes para enfrentar momentos difíceis. O cuidado espiritual, então, conforme Buda já dizia, a causa da dor e do sofrimento não é um problema, e sim uma ignorância. E muitos desses artigos que eu trouxe para vocês em relação à pesquisa da espiritualidade na pediatria, eles nos dizem que sim, que nós estamos na infância da pesquisa em espiritualidade na pediatria. É bonitinho, né? Mas nós queremos nos orgulhar de crescer um pouquinho mais. Estamos pensando em chegar na adolescência da espiritualidade na infância. E que o momento atual que estamos vivendo, ele nos é dado para nos preparar para o futuro e para reparar o passado. Isso aqui é uma colocação minha de um livro que eu estou escrevendo, e eu trago o seguinte, que é assim como o ser humano é capaz das maiores atrocidades, como campos de concentração, tráfico de drogas, corrupção que traz miséria a milhões de semelhantes e tantas outras mazelas, nós somos plenamente capazes de construir um mundo bom para todos. Um começo? O desenvolvimento da espiritualidade e proporcionando para os bebês e para as crianças aquilo que formará conexões neurológicas, sinapses, eu estou falando de coisa bem objetiva, que serão capazes, então, de disseminar paz, alegria e prosperidade, baseando-se muito mais na colaboração do que na competição, na união do que na segregação, falando daqueles estereótipos lá atrás que a gente estava falando, e na compreensão do que na imposição de modelos. Seguindo, o cultivo da espiritualidade na primeira infância proporciona ferramentas para desenvolver autoconhecimento e consciência, como Jung já dizia o quanto isso é importante, né? Para que fenômenos como falta de cultura, falta de estudo, falta de valores, excesso de sexo sem segurança, pornografia, uso de drogas, violência, corrupção nossa de cada dia. Quem de nós não é corrupto, né? Não são só os carinhas lá de Brasília, somos todos corruptos. Para que isso um dia seja progressivamente podado das nossas sinapses, né? E para que nós possamos ver um planeta povoado por seres evoluídos e felizes. Ainda somos o que eu chamo uma humanidade de zumbis. A gente vai na onda, né, pessoal? Aquela onda, a gente não é tão feio quanto os zumbis já, a gente já tá bonitinho, a gente se arruma, a gente é legalzinho,
toca-filtro, mas nós somos meio zumbis ainda, nós andamos na massa, na manada, né? Mas nós somos a humanidade, a espécie dotada do melhor cérebro desse planeta. Um cérebro que, como diz lá o Pedro Calabresa, é algo divino e sagrado, capaz de mudar a sua própria história e a história dos outros, para o bem ou para o mal, capaz de crer no transcendente justamente por ter o aparelho mental mais evoluído que nós temos aqui nesse planeta. Mas a tarefa de desenvolver a espiritualidade é fácil? Alguém pouco esclarecido podia nos dizer que sim, né? Podia dizer que é só batizar, levar na catequese, ou no culto, na escola dominical, no centro espírita e tá tudo resolvido. Mesmo que chegando em casa você chute o cachorro, que você xingue no trânsito e que você não devolva o troco que lhe passaram a mais. E aqui eu pergunto então para vocês se vocês percebem o que eu estou chamando de espiritualidade aqui, né? Porque não é só dizer, eu ampliei minha consciência, Não, não. Mostra, né? Mostra no exemplo, no dia a dia, porque não esqueçam, a gente está falando aqui de criança, né? Nós estamos falando de nenezinho e de criança, como que nós adultos, nós os responsáveis, podemos ajudar no desenvolvimento espiritual dessas criaturas. Lembrem que o pensamento delas não é nada abstrato até os 6 anos. Eles têm um pensamento concreto. O que eles entendem? O que você mostra, o que você faz. O que você fala, muitas vezes, não importa muito. Claro que o tom de voz que você usa importa, sim, sem dúvida. E que falar palavras bonitas importa também, mas não é o que resolve, né, pessoal? E o papel da escola, né? Se nós estamos falando de criança aqui, nós temos que falar da escola. Eu sou uma fã de carteirinha de escola. Eu acho escola, assim, um lugar espetacular. Eu devo muito às escolas que eu frequentei, assim, as escolas, tanto no meu tempo, primeiro grau e segundo grau, a minha escola de medicina, a minha escola das pós-graduações que eu já fiz. E eu devo muito, e eu acho que o ser humano conseguiu, isso é uma das nossas, acho que é uma das nossas grandes habilidades, foi se organizar para aprender e para disseminar conhecimento. Isso é milenar, né, na humanidade. E isso não é por acaso, que nós aqui também reunidos em escola para aprender. É um terreno, né, fértil, como nós falamos. E a escola, então, deve trazer a espiritualidade para o escopo pedagógico, visando as habilidades emocionais e espirituais para um desenvolvimento pleno. Hoje em dia, a gente não quer só que as crianças aprendam a ler, escrever, geografia, matemática, saibam qual é a bandeira do México. Não é por aí, né? Nós queremos que eles tenham um desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, que eles tenham habilidades para viver bem em sociedade, para abolir os estereótipos que nós sustentamos há tantos milênios, né? E que, claro, nós progredimos muito retirando estereótipos. Se nós pensarmos até poucos séculos, nem sei se dá 2 séculos, as mulheres não podiam votar, né? É um negócio de louco. A gente tinha escravidão até muito pouco tempo atrás, né? A escravidão institucionalizada como uma coisa normal e aceita e justificada ainda por cima, né? E não que hoje em dia não exista, né? Mas de um ponto de vista um pouco mais criminoso do que era considerado. E como exemplo, então, a escola pode usar os elementos da natureza para ensinar aos pequenos a sua conexão com algo maior. Vocês percebem isso, assim, eles não conseguem abstrair, eles não conseguem filosofar, eles não conseguem ler Jung, né, pessoal? Mas, assim, mostrar a plantinha que se alimentou dos nutrientes do solo, que a chuva pingou, que a plantinha cresceu, que a plantinha fez oxigênio para o animalzinho respirar. Vocês entendem a conexão com o divino aí, né? E da criança dar valor para essa conexão toda que se tem no universo e se enxergar como pertencente a essa questão cósmica ampliada
para que eles não sintam tanto aquela questão de abandono desse Deus paternalista que as religiões, ao longo desses milênios, vêm trazendo, né? Porque Deus quis, foi Deus que quis, é pelo poder de Deus, né? A criança não consegue entender se esse cara é tão poderoso, se ele é o pai de todos, né? Por que que ele deixou meu irmãozinho morrer? Né? Ou por que que eu vou morrer? A criança que se dá conta que está muito doente, que a família começa a abordar essas coisas, que ele vê uma mãe chorando, que ele vê um pai chorando. Então, quanto antes a gente conecta nessa questão do seu pertencimento a algo maior, talvez a gente torne um pouco mais fácil essas provações todas, né, que nós precisamos viver. E nós não gostamos muito de falar que criança morre, né? Nós não gostamos muito de falar que criança sofre com o luto. E isso é fundamental de ser trazido, porque é quase que uma negligência da nossa parte não estar preparado para acolher essas crianças. E ao ingressar na escola, então, as crianças constroem essa perspectiva de si em relação ao mundo com base na identificação de rituais e histórias pertencentes à sua comunidade. É muito bonito de ver esse desenvolvimento, de como eles aprendem os rituais. A minha filha, ela estuda numa escola luterana, e eles visitaram a igreja esses dias. Ela voltou para casa encantada, contando coisas lindas e sensacionais, e eu nunca direcionei ela, né? E ela voltou muito encantada. Então foi a comunidade, foi o ritual da comunidade a qual ela pertence que mostrou para ela isso. E esse é o último slide. Eu sempre sou tagarela, né, pessoal? Eu falo demais, eu quero trazer muita coisa para vocês e eu sei que é impossível eu trazer tudo. Então, esse é para encerrar. Esse aqui é o livro mais novo da Lisa Miller, que é a mesma que escreveu A Criança Espiritual, que esse livro é agora, fresquinho, de 2021, só tem a edição em inglês ainda, que é O Cérebro Adormecido, né? E ela é 100% cientista, né, pessoal? E ela traz o seguinte, que os achados da ressonância magnética foram um pivô para a descoberta de que temos um cérebro adormecido. Cada um de nós possui uma capacidade natural de perceber uma realidade maior e conscientemente conectada com uma força que nos permeia. Independente da nossa fé ou religião, o cérebro adormecido é um circuito neuronal que nos permite ver o mundo de forma mais plena e amplia nosso bem-estar individual, social e global. E da minha parte era isso. Estou aqui com vocês. Acho que pode desprojetar a tela, professora. Ah, sim, eu preciso tirar. Peraí, deixa eu só me situar aqui. Onde é que eu vou fazer isso, meu Deus? Será que é aqui? Aí. Aí. Show. Perfeito. Leitoria. Então, queria te agradecer pela palestra. Gostei muito, em particular. Acho que faz parte muito de todos esses processos que realmente, assim, a gente não gosta muito de falar, de conversar sobre espiritualidade como um ponto em si só, e ainda mais com criança, né? Que nos incomoda muito pensar em todos esses processos que a criança tem que passar de alguma forma ou outra, e o nosso papel quanto a isso. Então, a escolha dessas comunidades que a gente vai acabar inserindo os nossos filhos, tudo isso vai acabar influenciando de uma forma direta na vida dela no futuro. E isso é muito importante que a gente entenda, né? Sem dúvida. Queria convidar os outros participantes também, se quiserem comentar alguma coisa, alguma experiência
quem estava prestando atenção na aula, sinta-se à vontade. Eu vou parar a gravação, eu acho. Uhum. O pessoal se sentir mais confortável. É.